Olá, você, tudo bem? E estamos aqui, a advogada doutora Fátima Burégio, diretamente aqui de Recife, Pernambuco, notícias para você, novidades, não é? Querendo que você aí se inscreva no canal, que você recomende aí as nossas postagens e que você de fato fique um pouco mais, né? Um pouco mais ciente dos seus direitos acerca do que de fato está acontecendo no mundo, no cenário jurídico. E hoje vou falar de um assunto chamado inventário. Não, doutora, esse assunto é chato, eu não quero falar de inventário, eu não quero saber, ó, depois que eu morrer, a família aí que se rasgue, a família aí que dê seus pulinhos aí, né? Que tente resolver aí a situação que eu deixei. Só que não é bem assim, tá? A lei fala, não é, que havendo o evento morte, segue-se, olha, a sucessão. A sucessão. O que é que eu vou trazer para você hoje? Um fato inusitado. Talvez você sequer tenha ouvido falar deste termo. Eu vou falar hoje acerca do inventário negativo. Como assim, doutora? Qual é o inventário negativo? Você já viu aquela pessoa? Vamos aqui idealizar. Papai era uma pessoa assim, ele ganhava pouco, papai ganhava 4 ou 5 mil reais, sei lá, mas papai, menino, papai comprou um carro, papai tinha casa, papai tinha um sítio. Depois, sabe o que aconteceu? Papai vendeu as coisas, tal, e o que é que acontece? Papai, depois ele quebrou, né? Quebrou que apartou, tal, e nesse meio tempo o papai ainda tinha aquela fama, né? Que tinha algum dinheiro, aí papai pegou um empréstimo, por exemplo, pegou um empréstimo no banco, papai fez algum negócio jurídico, papai comprou um equipamento caro, foi montar uma padaria, comprou um equipamento caro, tal, e o que é que acontece? Ele tinha aquela ideia, as pessoas tinham aquela ideia que ele tinha alguma condição financeira para, de fato, arcar com aqueles custos, né? Aquelas despesas que efetivamente papai contraiu. E o que é que acontece? Papai morreu e quando morreu a gente descobriu mesmo, a gente sabia. Papai não tinha uma casa no nome, papai não tinha um carro, papai não tinha dinheiro na conta corrente nem na conta poupança, não é? Papai vivia ali no limite, às vezes ele guardava um dinheiro ali escondido mesmo em casa, ele tinha alguma coisa assim, mas ele não tinha essa condição financeira. Aí papai morreu, tá? O que é que acontece, doutora? Papai morreu e começaram, os credores dele começaram a nos procurar, não é? Procurar os herdeiros, que você sabe, né? Que a herança, ela segue aquele trâmite e ele deve suportar o que o decujus, né? A gente chama de decujus, né? O falecido deixou, ele deve suportar os débitos que ele deixou em vida, aqueles débitos, e o que sobrar, de fato, é o remanescente para ser partilhado entre os herdeiros necessários, tal. Aí tem outra situação, em aula oportuna a gente vai falar. Só que acontece o seguinte, a doutrina e a jurisprudência, ela já vem majoritária, né? Já vem entendendo assim de forma constante, com referência ao sentido de preencher essa lacuna legal, tá? Prevendo que aceito o que é chamado de inventário negativo, tá? Ele vem, então, o que é que acontece? O que é que a família deve fazer nestes casos? Inclusive para evitar, porque às vezes vai querer pegar o patrimônio de um familiar. Ora, ele não tem, ele tinha, ele pintava de bacana, mas ele deve estar, é o filho que tem, é isto, é aquilo, e pode ajuizar uma ação buscando satisfazer o débito que o pai havia deixado, buscar em função do filho, buscar dos filhos, dos herdeiros. Então, assim, qual é o sentido deste inventário negativo? Tá? É declarar que o decujus não deixou patrimônio por ocasião do seu falecimento. Tá? E com essa atitude se resguarda o patrimônio particular dos sucessores. Tá? Eu não posso ser, eu fiquei, papai morreu, aí papai deixou um monte de dívida, eu não posso responder pelas dívidas que o meu pai deixou, tá certo? Eu não posso deixar. Então,
esse patrimônio, tá? Não pode entrar no patrimônio particular dos sucessores. Que aí o que é que os sucessores faz? De posse desse inventário negativo, tá? Eles conseguem comprovar diante dos credores em caso de eventuais defesas em ações judiciais, tá? Então, entra-se com esse inventário negativo, em síntese, entra-se com uma ação de inventário negativo dizendo, olha, papai João da Silva, seu João morreu, papai não deixou uma casa, papai não deixou um sítio, papai não deixou carro, não é? Mas papai deixou alguns débitos, deixou algumas coisas aí, a gente não tem nada, o inventário ficou negativo, não deixou nada para ninguém. Não é? Eu já vi casos, né? Um caso que aí vincularam muito aí na internet, e a pessoa faleceu e quando foram procurar os bens dele, sabe o que aconteceu? Estava ali dentro da gaveta dele, ele deixou um bilhete para os filhos, olha, eu morri, né? Vocês estão vendo aí, eu morri, eu não deixei nada, exceto essas fotos. Queridos, tinha fotos do mundo todo, ele conseguiu viajar o mundo todo, ele foi um vivedor, né? Ele curtiu a vida, ele viveu o mundo todo, curtiu, conheceu vários países, olha eu aqui em tal lugar, olha eu aqui nas torres, olha eu não sei aonde, ele conheceu o mundo todo e no final o único legado, a única herança que ele deixou para os filhos foram as memórias dos lugares que de fato ele faleceu, sequer o dinheiro do funeral dele ele deixou para os seus filhos, tá certo? Então, esse inventário negativo ele serve justamente para eventuais defesas em ações judiciais que o falecido, asseverando, né, que o falecido não deixou bens e nesse caso eles não têm, os herdeiros não têm responsabilidade pessoal, né? Nenhum herdeiro tem necessidade pessoal no pagamento dos débitos deixados pelo morto. Então é interessante você ler, eu anotei aqui, os artigos 1791 e o 1792 do Código Civil do ano de 2002. E o 1792 diz assim, o herdeiro não responde por encargos superiores às suas forças da herança, tá? Incumbe-lhes, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que o excuse, ou seja, que o desculpe, demonstrando o valor dos bens herdados, que é justamente este inventário negativo. Vai ter um inventário negativo. Sim, papai deixou um débito de 50 mil reais, mas o inventário dele é negativo. Ele não deixou, a casa dele não vale nem 3 mil reais. Papai morava de aluguel, papai não deixou nada. Então se faz um inventário negativo justamente para se proteger de futuras ações judiciais em que o herdeiro, né, vai ter que comprovar o que não tem condições nenhuma, né, que não tem bens a pagar, que eu não vou pagar débito de terceiro de outra pessoa, tá? Que não tem bens a pagar, por quê? Porque o inventário é negativo. Esse inventário, ele é feito exclusivamente judicial, tá certo? Esse inventário é por vias judiciais. O juiz a tudo investiga, tá? O juiz a tudo investiga, vai investigar a conta, vai investigar em cartórios, tá? Você dizer, papai não deixou nada, senão alguém ia usar de má fé. Vai dizer que não tem, mas sabendo que tem, tá? Para burlar, para fraudar o credor. Mas aí o juiz investiga tudo, a justiça investiga tudo, cuidado com isto, tá certo? O que é certo, o que é justo, e vamos embora, e a vida continua. Agora está por dentro de como funciona um inventário negativo. Fique conosco, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? E outras dicas virão. Tchau!